Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje vamos dar continuidade à reflexão que estamos fazendo sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Falamos intensamente até agora sobre como construir essa ideia, essa revelação de Deus. E entendemos que João Batista foi a primeira das duas testemunhas. Ou seja, é ele que representa o espírito do profeta Elias. Ou seja, João Batista veio com a vocação de Elias. Daí a referência que o Apocalipse nos deu sobre as testemunhas quando diz que tem poder para fechar os céus para que não chova. E entendemos também aquela revelação que o anjo deu a Zacarias, o pai de João Batista, lá dentro do templo, quando ele estava lá no altar dos perfumes. Mas isso também, essa revelação do anjo a Zacarias, combinou com aquela revelação de Malaquias. Por isso que Jesus, nos evangelhos, vai afirmar categoricamente que João Batista era Elias que deveria vir. Porque no povo judeu se acreditava que a vinda do Messias seria precedida pela volta do profeta Elias. Como João Batista veio representando o profeta Elias, ele não era a pessoa do profeta Elias de volta ao mundo. Percebe? Ele representava, ele veio com a mesma vocação. Por isso que nós fizemos aquela reflexão, até mesmo da roupa com que ele se vestia, que era semelhante do profeta Elias. Percebe tudo isso? Então Jesus afirma categoricamente que Elias já tinha voltado e que as pessoas não tinham reconhecido. Mas depois os apóstolos vão entender que Jesus estava falando de João Batista. E mais que isso, em outros momentos Jesus fala nos evangelhos categoricamente que João era Elias que deveria voltar. Então, quanto a quem é a primeira testemunha, nós não temos dúvidas. Ainda que alguns digam que as duas testemunhas sejam o Antigo e o Novo Testamento, que sejam as duas casas de Israel, os judeus e os gentios, nós temos muito claro essa revelação de Deus graças àquela tabela dos tempos determinados de Deus, que facilita com que nós possamos ter acesso ao entendimento de muitas revelações bíblicas, inclusive esta, das duas testemunhas. Agora nós vamos começar os trabalhos sobre a segunda testemunha de Apocalipse, aquele que anunciará a volta de Jesus, ou seja, a parousia de Cristo, a vinda gloriosa do Senhor. Porque a primeira vinda de Jesus, ele veio na humildade, mas a segunda vinda de Jesus será em glória, com todo o esplendor do seu poder, da sua divindade, cercado dos anjos e dos santos. Vai ser uma coisa assim, talvez o maior evento que a humanidade já terá visto até então. Compreende isso? Talvez muitas pessoas não conheçam, nem saibam deste evento grandioso, que é a volta de Jesus, Mas o texto que nós vamos trabalhar hoje, para dar introdução a este personagem bíblico, o precursor do fim dos tempos, a segunda testemunha de Apocalipse, vai começar a nos dar a ideia dessa preparação, dessa urgência da nossa conversão para a volta do Senhor, que será a parábola
das 10 virgens. E este é um texto introdutório, por quê? Porque nós vamos ter que trabalhar também os trabalhos evangélicos dessa segunda testemunha, como ele vai desenvolver o ministério dele. Tudo isso nós vamos trabalhar, mas primeiro nós precisamos entender esse personagem. Nós só entendemos que as duas testemunhas vêm dentro do tempo da igreja graças àquelas revelações dos tempos determinados de Deus. Nós tivemos 3 gerações no mundo. A primeira geração dos pagãos ou gentios, depois a geração de Israel e agora estamos na geração da igreja. E estamos no fim dela, né? Nós, dentro dos tempos determinados de Deus, nós entendemos assim, que toda a história do mundo, ela é comparado a uma semana, começando no domingo e terminando no sábado. Neste período de tempo, nós já estamos na sexta-feira. Ou seja, o sábado é quando Jesus volta em glória. Olha quanto já se passou da história do mundo. Olha em que momento nós estamos na história. Esta sexta-feira. E agora nós estamos aguardando o raiar do novo dia, de um novo céu, de uma nova terra. Ou seja, a volta de Jesus que virá instaurar em plenitude o reino de Deus nesse mundo. Percebe? São grandes revelações. Se a gente não conseguir olhar para todas as revelações de Deus e começando a montar esse quadro, que nem nós falamos no início dessa playlist, né, como um brinquedo de quebra-cabeça e colando cada pecinha no seu lugar, nós não vamos compreender essa revelação de Deus. Está bem? Então, vamos muito mais agora com o espírito de oração e a leitura orante da palavra de Deus para que nós possamos sempre crescer através do Espírito Santo a nossa vivência na fé. Amém? Por isso eu quero convidar você a pegar o capítulo 25 do Evangelho do nosso amigo Mateus. Vamos trabalhar a parábola das 10 virgens. Nós vamos começar ali do versículo 1, que vai nos dizer assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. 5 eram tolas e 5 prudentes. Pegando as lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo, mas as prudentes levaram reservas de óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas cochilaram e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: lá vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por esta palavra. Você percebeu que esta parábola de Jesus está se referindo à sua volta gloriosa? Isso é muito importante de nós identificarmos. A parábola das 10 virgens está se referindo à volta gloriosa do Senhor. Mas veja, ele está falando de 10 virgens. O número 10, dentro do contexto teológico, significa totalidade. Então, nós temos 10 virgens ali. E claro que as virgens estão representando a igreja. Então, é a totalidade da igreja. Mas veja que interessante na história. As 10 estão esperando a volta do Senhor. Você consegue perceber isso? As 10 estão esperando a volta do Senhor. Só que por causa dessa demora, você percebeu essa palavra ali? E é interessante nós percebermos essa palavra porque nos evangelhos, Jesus frequentemente fala dessa demora
da volta. Por que essa demora? Quando nós estudamos os tempos determinados de Deus, nós temos como texto base a referência do Evangelho de Mateus capítulo 20, quando Jesus, na parábola dos trabalhadores da vinha, vai falando daquelas horas, certo? Então é através dessas horas que nós temos que, por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados, certo? Só que se fosse para Jesus retornar, digamos assim, no tempo previsto, no tempo exato, Jesus já deveria ter voltado. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Lembra daquela parábola do bom samaritano? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí o que acontece? No meio do caminho, ele é assaltado. E os bandidos batem nele, deixam ele quase morto lá pelo meio do caminho, mas apareceu um samaritano que teve compaixão, que curou das feridas dele. E colocou sobre sua montaria e levou até uma hospedaria ali. E nessa hospedaria ele fala lá para o dono, olha, cuida dele até eu voltar. E dá para o dono daquela hospedaria 2 moedas, ou seja, 2 denários. O denário era o trabalho de um dia daquela época. Se nós temos aquela regra bíblica dos tempos determinados, que um dia é como 1000 anos, então aquele bom samaritano está representando Jesus, aquele homem está representando nós. A hospedaria representa a igreja. Então, quando aquele bom samaritano, né, ele deixa aquelas 2 moedas, 2 denários, 2 dias, são 2000 anos. Então, Jesus só voltaria ao mundo depois de 2000 anos. Mas você percebe que nós, na história do mundo, já superamos 2000 anos? Então, a moeda para o primeiro dia foi da época dele, a quarta-feira. A moeda do segundo dia é da quinta-feira. Agora nós estamos na sexta, nós já superamos esses 2000 anos. Esses 2 dias da parábola. E o que acontece? Agora, nós estamos aguardando a volta. Então, se Jesus deixou, né, essa referência de 2000 anos e nós já superamos, então nós estamos em 2000, atualmente, né? Em 2000, eu não sei quando que você verá esse vídeo, mas nós estamos atualmente em 2024. Ou seja, já passou 24 anos dos anos, dos tempos em que Jesus já poderia ter voltado. Mas por que não voltou ainda? Não sabemos o dia e não sabemos a hora. Nós temos apenas as referências de tempo que ele deixou na sua palavra. Os dias da semana e as horas bíblicas. Mas saber o dia exato, qual dia será, não sabemos. Sabemos que será no sábado, pelos dias da semana, e às 5 horas, pelas horas bíblicas da revelação das parábolas. Que dia vai dar isso, não sabemos, mas nós já entendemos que já passou o tempo que ele poderia ter voltado, que são aqueles 2 dias. Ou seja, agora existe uma demora. É essa demora de que está tratando esta parábola, como demorasse. E você pode ver que as 10 virgens ali, ou seja, a igreja na sua totalidade, ela estava esperando o noivo voltar. Aquelas 10 virgens. As 10 estavam esperando, só que o que aconteceu com as 10? Elas cochilaram por causa da demora. Como vamos entender isso? Nós estamos entendendo isso com a questão da nossa fé. Aquelas lâmpadas, elas representam a nossa fé. Aquele óleo que mantém aquela chama acesa da lâmpada é o Espírito Santo. Só que o que acontece com nós hoje? Nós temos perdido a nossa fé. Nós temos deixado esse mundo minar o nosso óleo da fé. Compreende?
Acho que no Evangelho de Lucas, eu vou colocar a passagem aqui do lado para você ver. Jesus vai dizer assim: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Olha o questionamento que Jesus coloca. Será que vai encontrar fé? Vai, mas vão ser muito poucos. Se a gente olhar para essa parábola que Jesus está contando, é terrível. Por quê? Porque se a gente fosse levar assim, em números exatos, metade da igreja já se perdeu. Por quê? Eram 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. É metade de tudo. É muita coisa. Se falar que se perdeu um pouco, ou uma se atrasou, não veio, mas as outras 90. Mas não é isso. Lembra daquele momento que Jesus encontra 10 leprosos? Dos 10, apenas um voltou para agradecer, para dar glórias a Deus. Nós somos assim hoje. Nós até vamos à igreja, mas assim, estamos alheio às coisas de Deus. Toda essa totalidade está das 10 virgens, está representando toda a igreja. Olha, essa parábola nem se refere aos outros povos, às outras pessoas, outras culturas, outras religiões. Estão falando de nós. E, nossa, de cara aqui, ó, metade não entrou para o reino de Cristo, não entrou para o milênio. Poxa vida, e para mim isso é desastroso com relação à questão da fé. Mas aí, veja, olha que coisa glamurosa, que coisa esplendorosa, que coisa incrível. Assim como Deus mandou um precursor para avisar a chegada do Messias, que foi João Batista, agora ele vai mandar um novo precursor para anunciar a volta dele. Olha, e aí nós olhamos para essa palavra e o que nós temos aqui? Um grito à meia-noite, ou seja, no meio da noite alguém está gritando: o noivo está chegando. No meio da noite. Percebe isso? Então vamos lá. Quando João Batista apareceu, ele não se apresentava como o profeta que tinha o espírito de Elias. Ele nem se apresentava como profeta. Quando questionaram ele, ele dizia assim: eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Era isso que ele falava de si. E ele estava fazendo referência ao profeta Isaías. Uma voz que clama no deserto. Nesta parábola, agora, nós temos um personagem oculto ali que passa desapercebido pela maioria das pessoas que leem. Alguém quem? Grita no meio da noite: o noivo está chegando. Quem está gritando? Não é a igreja. A igreja são as virgens que estão ali, esperando o noivo chegar, que estão cochilando. As 10 cochilaram, meu pai do céu. O que significa esse cochilar? Que as pessoas, parte delas tem fé, mas é aquela fé assim que, por se der, deu, se não der, não deu. Outras não estão nem ligando. É aquelas pessoas, por exemplo, que foram batizadas, mas não vivem o seu batismo. Essas são as tolas. Foram batizadas. Foi dado uma lâmpada para elas, foi dado o Espírito Santo, só que não conservaram. As outras receberam a lâmpada e estão conservando azeite, só que o que acontece? Como demorou, será que realmente Jesus veio? Lembra que, se não me engano, Pedro vai questionar assim, lá na carta dele, que no fim dos tempos, as pessoas vão questionar, a promessa da vinda do Senhor, já passou, não aconteceu nada, tudo está igual como sempre. E a gente viver dessa forma desanima as pessoas. Principalmente essa fé. Por isso que todas cochilaram.
será que o Filho do Homem, quando vier, vai encontrar fé sobre a terra? Todos estão dormindo. Ou seja, não estão mais esperando. Não estão mais vivenciando a sua fé. E de repente aparece esse noivo. O que acontece? Aquelas pessoas que ainda tinham aquele ritmo, que guardaram a oração, que estão indo na igreja com dificuldade, coisa e tal, mas ainda tem esperança, o que acontece? Elas levaram uma reserva de óleo. O que é essa reserva? É a nossa vida de oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, a gente não tem comunhão com o Senhor. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos para a igreja. Tudo que nós fazemos na fé começa pela nossa vida de oração. É esta reserva de óleo. Porque quando nós oramos, o Espírito de Deus se faz presente em nossa vida. Consegue entender isso? Se nós não tivermos essa vida de oração, quando aparecer esse personagem, esse precursor de Jesus, essa voz que clama na noite, nós não vamos reconhecer. Percebe? E aí, de repente, o que acontece? Depois nós vamos, em outro momento, trabalhar a continuidade dessa parábola. Porque as 10 vão ao encontro, só que 5 que eram tolas estavam sem óleo. Ainda pediram para as outras para repartir. Falaram, não tem como. Como que a gente vai repartir a fé? Fé ou a gente tem ou a gente não tem. Eu não tenho como dar a minha fé para alguém. A pessoa tem que adquirir a fé dela. Como que ela adquire? Através da vida de oração. Pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida. Se o Espírito Santo está vindo sobre a gente, nós estamos sendo abastecidos. Um carro, para poder estar rodando, ele precisa o quê? De tempo em tempo, parar no posto de gasolina e abastecer. Nós, para continuarmos na nossa vida de fé, nós temos que ir ao nosso posto de gasolina. Onde é o posto de gasolina? É a igreja. Na igreja nós participamos dos sacramentos. Confissão, Eucaristia, batismo, crisma, todos os sacramentos. São 7. 7, número perfeito e sagrado de Deus. Então, o que nós temos agora neste momento? A identificação da segunda testemunha de Apocalipse. Uma voz que clama na noite, que virá anunciar a volta de Jesus. Este é o nosso primeiro passo agora para nós chegarmos ao entendimento dessas duas testemunhas. Não tem como entender o fim dos tempos ou o fim do mundo se nós entendermos essas duas testemunhas. Por isso que eu estou fazendo essa playlist, para que você tenha esse conhecimento completo, para que tenha todo esse entendimento da revelação de Deus. Está bem? Agora, nós já entendemos que virá uma segunda testemunha. Dentro deste tempo da igreja, dessa geração da igreja que nós estamos vivendo. Só que grandes coisas vão acontecer ainda. Tem a manifestação do anticristo. Tem o terror que vai se espalhar sobre Israel. Tem o terror que vai se espalhar sobre o mundo. Olha quantas coisas. Vamos ser perseguidos. Vamos ser pressionados. Muitas pessoas não vão resistir. Mas Jesus disse assim, que quando essas coisas começassem a acontecer, era para que levantássemos a cabeça, porque a volta dele estava para acontecer. Então levante a sua cabeça, tenha uma vida de oração, tenha comunhão com o Espírito Santo, viva a fé em Jesus. Jesus está voltando. Esteja preparado para quando ele vier, para quando o precursor aparecer e dizer, o noivo está chegando, você está com a sua lâmpada bem acesa, que tem uma boa reserva de óleo, que o Espírito Santo esteja integralmente na sua vida, integralmente, onde quer que você esteja. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.